já legislações em outros países com relação a isso? Como é que essa coisa está? Existe uma diretiva europeia que trata dessas questões e aí é bastante protetiva em relação ao consumidor nas redes sociais. E existe um outro modelo, eu não sou especialista nessa área, mas existe um outro modelo nos Estados Unidos, que é bem mais amplo e bem mais permissivo em relação ao uso de dados pessoais para quaisquer fins. Então, esses dois modelos eles estão em choque no mundo e, ao que me parece, o Brasil ele tem pensado em adotar uma postura que seja mais de preservar o usuário e de que o usuário tem direito a saber o que estão sendo feito com os dados, a decidir se ele quer que todos os dados dele sejam apagados, a retirar todos os dados dele da rede social, ou seja, eu quero sair do Facebook, eu quero sair do Orkut, eu quero que todos os meus dados venham comigo, eu não quero deixar nada com a empresa. Então, esse tipo de coisa precisa estar na lei, porque se não tiver na lei, o que vai governar é a relação contratual entre o usuário e a plataforma. Só levantando um ponto, a questão da lei, eu acho que ela atua muito mais forte, porque tem dois pontos isolados, né? O primeiro são os dados que você confia aquele sistema, aquela plataforma que você está usando, aquela mídia social que você está utilizando. Então, se você disponibilizou informações ali para cadastro, o vazamento dessas informações, eu acho que é um tipo de problema que deve ser filtrado por lei, que era exatamente o que ele estava falando. Você confiou as suas informações naquilo ali. Mas eu acho que tem um outro problema, que é a questão da sociedade como um todo acompanhar a evolução da cultura de segurança, que é o problema que se repete, né? Tanto nas mídias sociais como na questão de pirataria que a gente estava discutindo, a questão de utilização de software seguro e etc., que é a questão de conduta das pessoas. A gente tem casos isolados de redes que teve vazamento de informação de usuário. Mas, na maioria das vezes, você vê exposição voluntária do usuário. Por exemplo, então, a conduta dele na internet é importante. A coisa está se tornando comum, inclusive contratando gente especialista para isso. Quer dizer, o RH das empresas começa a usar o perfil das pessoas nas redes sociais para selecionar os funcionários. E a gente sabe que boa parte do que uma pessoa expõe numa rede social é uma representação. Sim. É mais um personagem do que a pessoa propriamente dita, né? Como lidar com isso? Mas acho que tem toda a parte... Tudo bem que é um personagem, na verdade, as pessoas tendem a, no mundo virtual, ser quem elas queriam ser no mundo real. Né? Tem uma questão meio ilusória na história. Mas dá para você traçar um perfil... de, por exemplo, o valor que ela dá à privacidade, a ética que ela tem em relação à exposição de informação, ao bom senso de saber. Hoje em dia, a gente que trabalha com segurança, a gente prega nas empresas que a gente faz consultoria e etc., a questão da formalização da classificação da informação, né? Que é você saber claramente o que é uma informação pública, o que é uma informação privada, o que é uma informação interna. Mas isso, na verdade, é uma formalização do bom senso, né? A pessoa tem que saber. Então, já teve casos, por exemplo, de informações sensíveis de empresas serem postadas por um colaborador em mídia social, mas não sei se isso não vou discutir se é crime ou não, mas não sei se ele fez com o objetivo de expor realmente ou se foi por ingenuidade. Na realidade, Rafael, complementando aí o que você está falando, assim, as pessoas esquecem que a internet é um espaço público, né? Então, eu sento na frente do meu computador, acho que eu estou sozinha e que eu posso fazer tudo. Mas o que as pessoas têm que entender é que todo mundo vai ter acesso àquilo. Então, pensar na informação e pensar na internet como um espaço público. Vou te dar um exemplo, né? Na rua, você distribui foto para as pessoas, sim, sem conhecer. Sai andando, distribuindo fotos, mas é o que se faz na internet, numa rede social, quando você posta muita foto, ou em muitos ambientes, ou em muitas atitudes, né? Na rua, você conversa com qualquer pessoa, mas as pessoas acham que podem fazer isso nas redes sociais. Então, esse entendimento, e quando a gente fala em criança, quando a gente fala em adolescente, quando a gente fala em quem está iniciando a usar as redes sociais, é muito importante que eles vão caminhando aos pouquinhos e entendendo, porque, de novo, o próprio usuário ele vai ser o primeiro a zelar pela sua segurança. Tem uma teoria com relação à linguagem na internet, na área de comunicação se estuda isso, que é chamada teoria da roupa íntima. Quer dizer, o fato de as pessoas utilizarem um computador em casa, na parte da manhã ou à noite, com a roupa com que vai dormir ou com que dormiu, acaba contaminando a linguagem na internet, a linguagem
na rede. Uma sensação de segurança de volta. Vai contaminando a informalidade, a intimidade na linguagem. Isso tem até uma teoria na área de comunicação com relação a isso, que é chamada teoria da roupa íntima. A gente viu, inclusive, isso, a diplomacia norte-americana pagar o preço altíssimo por causa da linguagem utilizada na rede, né? Isso aí a gente, né, quer dizer, até os diplomatas que são refinadíssimos nisso e treinados para ter cuidado com as palavras, na rede deixaram esse cuidado de lado. Aí eu volto à pergunta que eu tinha feito, quer dizer, como lidar com uma situação como essa quando as empresas passam a traçar um perfil das pessoas na área de contratar, utilizando esse tipo de informação, que é uma informação distorcida acerca da vida que as pessoas levam. Exatamente. Quem é que está certo aí? A empresa, a pessoa? Eu acho que a empresa, isso já está já foi avaliado, né, na jurisprudência, e realmente a empresa tem esse direito, né, de fiscalizar, de estar verificando, porque ela quer saber a conduta externa daquele funcionário ou daquela pessoa que ela está contratando. É claro que, de repente, isso não pode ser o diferencial na hora de contratar, mas pode ser, sim, um dos elementos. O que nós vamos verificar é isso. É difícil a gente entender que tudo que está na internet não vai sair num primeiro momento, então aquilo vai ficar para sempre, e que talvez aquela sua conduta seja temporária. Falo isso muito para os jovens, né? Os jovens têm mania de se expor demais, ou botar uma festa com bebida, alguma coisa. Mas daqui a 3 anos você vai estar entrando no mercado de trabalho. Será que aí vai ser interessante para você? No momento em que você é apenas jovem, feliz e alegre, e que aquilo é socialmente aceito pela sua turma, tudo bem. Mas na internet aquilo vai ficar, como não acontecia antes. Sem esse fenômeno da internet, quando você era jovem, você tinha direito de fazer tudo e depois você ia buscar seu mercado de trabalho com muita tranquilidade. Hoje, se a gente for pensar, talvez uma foto numa bebedeira ou talvez uma foto mais indiscreta no que diz respeito até às mulheres, pode te inviabilizar, sim, um serviço. Então, a gente tem que sempre pensar tudo que a gente posta na internet, porque mais tarde essa postagem pode virar contra. Eu acho que mais do que a noção de ser um espaço público, é a noção de ser um espaço extremamente hostil. Então, a navegação ali, a internet não é um ambiente simpático onde tudo que vem dali é para o seu bem. Ali tem muita coisa maliciosa, então tem a questão do bom senso, até na própria navegação pela internet. Como a doutora Eli estava falando, você não entra em qualquer lugar, você não aceita coisas de qualquer pessoa, então você não vai baixar qualquer programa em qualquer site, aceitar um anexo de um e-mail que você nunca ouviu na vida, de uma pessoa que você não conhece. Então tem essa questão da conduta de saber que aquilo ali, apesar de você estar navegando de dentro do seu quarto, etc., aquilo ali é o mundo e é um ambiente hostil. Bom, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a participação do Rafael Ferreira, técnico do Grupo Claves, do professor Luiz Moncal, especialista em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, e da delegada Ellen Sardenberg, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro, que nos deram a honra de participar do 3-1. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.